Olá, meu nome é Rodrigo Nascimento. Eu gostaria de compartilhar um vídeo que é referente à minha faculdade de teologia para um trabalho que eu preciso fazer. O tema é resumidamente sobre o livro Sociedade do Cansaço, de autor coreano, que no decorrer do vídeo vocês vão entender o que fala o resumo do livro. Sendo bem poucas palavras, fala sobre como a sociedade atual produtiva até demais, quando as pessoas se cansarem. Mesmo assim, mesmo cansadas, elas acham que tem que estar sempre produzindo, virar noites e viver nesse ciclo sem descanso. Resumos do livro fala disso. E o tema introdutório. Eu gostaria de fazer uma citação que se encontra no livro. Uma frase do livro que eu achei muito interessante, que fala: a sociedade do século XXI não é a mesma, não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Essa frase resumidamente fala que a sociedade atual não é como antes, que sabia obedecer ordens. A atual até sabe, mas não como antigamente. E a atual é mais cansada, porque devido ao avanço da tecnologia, vários fatores, as pessoas querem produzir 24 horas, esquecer de dormir e viver nesse ciclo de cansaço. Só que mesmo cansado tem que produzir. E algo que eu queria também compartilhar com vocês é uma associação de um versículo bíblico para se aplicar a esse tema também. Queria fazer uma comparação de um versículo bíblico sobre o tema, que é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Atualmente, as pessoas buscam tudo: dinheiro, fama, poder, riqueza, família, cônjuge, filhos. Prioriza tudo menos Deus. Então a gente precisa também encaixar Deus na nossa rotina, seja de ir à igreja, seja de ler a Bíblia. As pessoas fazem tudo, até pregam, mas vocês até evangelizam para as pessoas, mas, por exemplo, ter tempo bíblico diário não tem. Então é necessário a gente conciliar todas as áreas da vida, até nosso momento devocional, que é esse momento de orar e ler a Bíblia diariamente. E eu gostaria também de falar exemplos reais da minha vida, que por muito tempo eu achava que eu tinha que fazer 24 horas, estar fazendo as coisas sem descansar, e pela lógica humana a gente precisa descansar. Então na minha rotina eu coloquei semanalmente para descansar, sabe? Nem que seja uma noite assim da semana, devido eu estudar e trabalhar, eu não consigo pegar um dia todo e descansar. Então eu tiro pelo menos uma noite semanal para descansar mesmo, ver uma série ou ficar em família, sabe? E porque é necessário a gente descansar. A reflexão teológica que eu gostaria de trazer é que a própria Bíblia fala que a gente precisa ter tempo para todas as coisas. Então, pela lógica humana, até para descansar a gente precisa ter tempo. E a conclusão que eu queria dizer, para um alívio para que a sociedade atual pode fazer, para conciliar ser produtivo e ao mesmo tempo ser saudável no sono, ter rotina e agenda. Essas duas coisas vão ajudar qualquer pessoa que tem uma rotina a ter horário para tudo: devocional, para trabalhar, para estudar e para dormir. E eu gostaria de fazer alguns extras, falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes sobre o livro. O autor, eu vou ler algumas coisas e fazer umas explicações. Segundo o autor, nos séculos passados as doenças eram mais físicas, biológicas, e atualmente as físicas, e um acrescento que as mentais. Então o autor ele cita no livro, em algumas partes, que antigamente as doenças eram mais físicas, biológicas, e devido esse aumento da sociedade do cansaço gerou as doenças mentais, que é a depressão, burnout, ansiedade. Então, além de já existir as doenças naturais do corpo,
que a gente já ouvia falar antigamente, nasceu nessa nova geração as doenças da alma, que é a mente, seja depressão, ansiedade, etc. E isso é devido ao excesso de positivismo. Em outras palavras, excesso de, por exemplo, vídeos motivacionais, tipo assim, siga as soluções. O excesso de positividade disseminado por meio da internet faz as pessoas querer produzir mais e mais, mesmo cansadas. Onde tem até um lema hoje em dia que fala assim, trabalhe enquanto eles dormem, algo assim. Tô parafraseando, porque eu não sei de onde é a origem dessa frase e nem quem a criou, mas estou parafraseando como é a frase. Em outras palavras, assim, trabalhem enquanto eles dormem, ou seja, enquanto outros estão dormindo, seus competidores de empresas, você continua trabalhando, não dorme para sua empresa crescer. Só um exemplo de uma das positivismos. E o autor nomeia a sociedade atual como sujeito moderno e a antiga como sujeito de obediência. A de obediência é a geração antiga que obedecia a chefes. Já a moderna, ela é mais dona de si, ela tem mais iniciativa, só que às vezes ela é mais impulsiva. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação entre ambas. A sociedade obediente, que era há séculos passados, tinha um chefe e o patrão. Eles sabiam obedecer mais aos patrões do que o sujeito moderno, que é o sujeito moderno na sociedade do século XXI, onde eles são pessoas mais impulsivas. Então, por exemplo, se o chefe manda o funcionário fazer uma coisa, às vezes pela impulsividade dele, ele faz, mas não como o chefe queria, do jeito que ele queria, ele faz. Então, faz essa comparação dessa sociedade. Para finalizar, a sociedade atual valoriza fazer várias coisas ao mesmo tempo. Segundo o autor, isso não é uma dica boa de produtividade. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado por assistir ao vídeo.